Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. Continuando o nosso assunto de constraints, estamos quase acabando, vamos lá. Nesse aqui a gente vai falar sobre o constraint de Follow Path, que é um dos meus favoritos. É uma forma muito fácil da gente fazer qualquer objeto seguir um caminho específico. Aqui eu vou mostrar 3 exemplos para você. A princípio, né? Talvez eu pense mais ao longo da gravação, mas a princípio, 3 exemplos, começando por esse círculo aqui. E a ideia é a gente pegar essa seta e animar ela ao longo do círculo. E a gente faz isso por meio do constraint de Follow Path, ou seguir caminho. Então, com a seta selecionada, eu vou vir aqui na seção de Constraints e vou adicionar o constraint Follow Path. E com ele adicionado, a gente vai abrir as propriedades e a gente vai notar que é bem parecido mesmo, com tudo que a gente já viu. Mas, por enquanto, vamos só pegar o target aqui e colocar o círculo como nosso target. Você vai notar, a primeira coisa de todas, é que a seta já foi direto ali para a posição inicial do círculo, né? E essa posição inicial é definida pelos vértices. Você vai notar que quando a distância estiver em 0%, a nossa posição vai ser o primeiro vértice do caminho. Conforme a gente muda essa distância, você vai notar que ela vai viajando ao longo desse caminho, e se a gente chegar aqui em 100%, basicamente a gente está de volta no primeiro vértice, né? E o primeiro vértice, se a gente notar, né? Se eu deixar ele aqui em 0%, e se eu clicar no meu círculo, apertar Enter e apertar Enter de novo, o primeiro vértice é esse triângulozinho. Tá vendo que os outros são umas bolinhas e esse aqui é um triângulozinho? E o primeiro vértice pode ser qualquer vértice do nosso círculo, né? Então, se eu selecionar esse aqui, por exemplo, clicar com o botão direito, posso fazer desse o meu primeiro vértice e agora o 0% vai ser lá embaixo, tanto que a seta já atualizou ali a posição dela. E agora, conforme a gente aumenta a distância, ele vai rodar, mas aquele ali vai ser o ponto inicial. E quanto mais, né, quanto além de 100% a gente for, ele continua viajando ao longo desse caminho aqui. Vamos voltar ele para 0. E a próxima propriedade que eu quero te mostrar é a orientação. Por padrão, ela vem ligado. Você vai notar que conforme a gente aumenta a distância, né, a seta está rotacionando para sempre estar na tangente desse caminho, né? Então ele sempre acompanha a curvatura do caminho. Se a gente desligar o oriente, você vai notar que agora ela fica para a direita, que por padrão a gente colocou ela para a direita, né? Então, se a gente for aumentando a distância, ela sempre vai ficar com a orientação original sem rotacionar junto com a nossa tangente. Isso não funciona só com caminhos fechados, como é o caso do círculo lá que a gente acabou de ver, né? Aqui eu tenho esse caminho de ondinha, você vai notar que eu posso pegar minha seta, adicionar um constraint Follow Path e vou determinar o meu target como essa ondinha. E agora, se eu animar a minha distância, você vai ver que a minha seta vai ali ao longo da ondinha. E vale lembrar que a distância, obviamente, é animável. Então a gente pode criar aqui uma animação super simples da distância indo de 0% até 100%. E se eu tocar, a gente tem essa curva acontecendo. E aqui eu deixei essa linha visível só para o exemplo, né, para você entender o que está acontecendo. Mas eu posso vir aqui na minha linha e deletar o stroke ou esconder o stroke dela. Mas o movimento vai continuar assim da mesma forma. E a gente pode colocar quantos elementos a gente quiser num caminho, né? Basta eu pegar, por exemplo, essa minha outra setinha e fazer a mesma coisa. Vou adicionar um constraint, Follow Path, vou colocar a minha ondinha que está invisível aqui, mas eu consigo selecionar ela como meu target. E agora ela foi para a posição 0 e agora eu vou animar a distância desse cara aqui também. Mas eu vou dizer que, sei lá, ele começa aqui em 25% e aí ele vai para 125%, por exemplo, para o loop ficar perfeito, né? E agora a gente vai ver que a gente tem 2 setas, parecem 2 peixinhos indo do início para o fim desse caminho, né? Então, parecem 2 peixinhos nadando assim. E aí, claro, como a gente fez isso dessa forma, se a gente mudar, né, a qualquer momento essa curva aqui para uma coisa mais louca, por exemplo, toda a nossa animação também vai se adaptar. Então, se eu der play aqui agora, você vai notar que agora as setas estão seguindo esse novo caminho que a gente estabeleceu. Então, essa aqui é uma forma muito, muito eficiente de você criar animações que tem caminhos um pouco mais complexos e tal, né? Que tem arcos e tal. Aqui uma forma de você fazer isso. Ou simplesmente fazer qualquer objeto seguir qualquer caminho que você quiser. Uma coisa que vale ressaltar é que sempre o que vai estar anexado, né, o que vai ser fixado ao longo do caminho vai ser a origem do objeto que você está adicionando o constraint. Então, se eu pegar aqui a nossa seta, por exemplo, e esconder esse constraint por enquanto, e agora eu apertar Y para entrar no Freeze Mode e mudar a origem aqui para baixo, você vê que se eu desligar agora, confirmar essa nova posição e ligar novamente o Follow Path, você vai notar, e vamos voltar aqui também com o nosso contorno para a gente conseguir ver o que está acontecendo,
Agora sim, você vai notar que a seta está um pouco mais para cima, porque a origem dela é o que está sendo fixado ali no caminho. Então assim você consegue ver exatamente o que está acontecendo. Ó. Então dessa forma, né, deslocando a origem em relação ao seu objeto, você consegue criar ali alguma posição um pouco mais customizada em relação ao caminho. Para finalizar, eu quero te mostrar esse comportamento específico aqui do Constraint Follow Path, que vamos supor que a gente tem um caminho aqui que tem múltiplos caminhos, né? Ou melhor, a gente tem uma forma que tem múltiplos caminhos. Então aqui eu tenho um Shape Layer, só que dentro desse Shape Layer eu tenho 4 caminhos diferentes. Se eu pegar aqui a minha seta, vir nos Constraints, adicionar um Follow Path, colocar como o meu alvo esse Shape, a gente vai notar que ele foi ali pro começo, não pro começo, né? Ele foi pro final ali. E conforme a gente anima essa distância, ó, se eu for até 100%, ó, se eu for até 25% aqui na verdade, você vai notar que ele vai pular para o próximo, e aí ele vai pular para o próximo, e aí ele vai pular para o próximo. E aí você vai notar algumas coisas. Primeiro, ele começou no tracinho lá da direita. Como é que a gente faz para ele começar no tracinho aqui da esquerda? Bom, a gente precisa alterar a ordem desses elementos. Ele sempre vai começar pelo primeiro e vai fazer o caminho indo para baixo. Então se a gente mudar essa ordem, começar com esse path, depois para o 2, depois para o 3. Agora você vai notar que se a gente animar a propriedade de distância, se a gente for para 0%, agora ele está começando lá no topo superior esquerdo. E aí ele vem aqui, ó, 25%, ele pula para a próxima, ele pula para a próxima, e aí ele pula para a próxima. Outra coisa que você deve ter reparado é que ele alterna a orientação da seta, né? A seta aqui está indo para baixo, aqui ela está indo para cima, aqui ela está indo para baixo e aqui ela está indo para cima. E isso tem tudo a ver com o primeiro vértice de cada um desses caminhos. Então, se a gente entrar aqui nesse path, vou apertar Enter, você vê que esse aqui é o primeiro vértice dessa linha. Então ele vai fazer o caminho, né, de 0 para 25% aqui embaixo. E 25 porque a gente tem, né, 4 linhas do mesmo tamanho. Beleza. Segunda coisa é que você vai notar, né, que o path 2, se eu entrar aqui e apertar Enter, você vê que agora o primeiro vértice está embaixo. Se eu alterar esse cara aqui para cima, e aí o 3 a gente vai notar que também começa em cima, o 4 começa embaixo, então vamos mudar ele aqui para cima, você vai ver que a seta vai mudar, ó, pá, mudou. Agora se eu der done aqui e a gente vier no nosso grupo e animar essa propriedade de distância, você vê que agora sempre ela vai estar indo para baixo. Então ela está apontando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Basicamente a gente juntou, né, aquele conceito do primeiro vértice que a gente viu lá no círculo para essa aplicação aqui quando a gente tem mais de um caminho dentro de um shape. Esse aqui, então, é o básico do Constraint de Follow Path. É bem interessante, brinca um pouquinho aqui com ele, porque você vai adicionar, você vai descobrir muitos usos diferentes para esse Constraint. Enquanto isso, deixa um gostei aqui nesse vídeo para marcar ele como visto aí ao longo da sua jornada aqui no Café com Rive, enquanto você apoia o projeto. E eu te vejo no próximo. Valeu!